Foi. Oi, tudo bom? Você que tá aí sem fazer nada, tá aqui no YouTube, bora falar de preposição? Bora, não tá fazendo nada mesmo. Olha, um tão forte que vai aparecer meus poros, Jesus. Oi, gente, tá bom? Tá. Então, hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente porque eu vou tentar usar o menos de áudios possíveis. Eu vou tentar fazer com que pelo menos 90% ou 100%, né, do vídeo seja assim filmado. Mas por que, teacher? Tell me why. Enfim, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de preposições e eu acho que mostrar é melhor do que simplesmente falar. Então, assim, há chance de dar errado? Há muita chance de dar errado. Provavelmente vai dar errado, mais que provavelmente. É uma quase certeza, mas é quase, né? Então, enfim, vamos sair aí desse maybe e partir para a action. Action! Bora lá? Então, quando a gente fala de preposição, prepositions, existem várias áreas que a gente pode explorar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas preposições de time, tempo, e place, lugar. Beleza? E para utilizar como exemplos, eu escolhi alguma coisa que eu gosto muito. Meu pratinho de miojo. Não, brincadeira, isso aqui eu vou comer depois. Eu, na verdade, decidi pegar o meu mug. Isso aqui é uma caneca da Marceline, ó. Não sei se tá focando. Ai, que blogueirinho. Mas enfim, vou pegar a caneca da Marceline, porque na verdade a minha primeira tentativa foi pegar o meu gato. Mas eu dei um banho nela algum tempinho atrás e ela ainda não está olhando da minha cara. Enfim, prepositions, né? Então, é o seguinte. Bom, vocês estão vendo que eu estou aqui com a minha canequinha. E quando a gente se refere à posição que a caneca está em relação a mim, logicamente podemos dizer que ela está do meu lado. Quando algo está nessa posição, a gente usa a palavra beside, por exemplo. Tá, primeiro vamos lembrar como a gente diz caneca em inglês. Caneca é mug. Vou colocar em algum lugar aqui. Mug. Bom, nesse caso, a caneca está do meu lado. Eu posso dizer the mug is, porque é singular, beside me. The mug is beside me. Beside é utilizado para se referir ao lado. Bom, já nesse momento, a caneca está... Vou colocar assim a minha cara. Olha a minha cara, eu sou Marcelina. Enfim. The mug is in front of me. São três palavras. In front of. The mug is in front of me. Próxima posição. Eita, eu também dei um zoom poderoso. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse zoom aqui. Não consigo? Não tá nem com zoom, na verdade. Vou me afastar. Ok, aqui. E ó, vai dar caca. Oh, meu Deus. Vou falar rápido, então. The mug is on me. Quando está em cima, a gente utiliza essa preposição. Ó, arriscando. Meu Deus, essa aula é muito arriscada. The mug is on me. Está em cima de mim. O oposto de em cima é, bom, em português, embaixo. Em inglês, a gente utiliza a palavra under. Bom, então se a caneca está em cima de mim, eu estou embaixo da caneca, ok? Eu estou embaixo da caneca é I am under the mug. Chega! Essa caneca tem valor sentimental. Que palavra eu utilizo para me referir a dentro? Bom, suponhamos que tenha água aqui dentro. Eu digo suponhamos porque não tem nada aqui dentro, tá? Bom, agora não tem nada aqui dentro mesmo. Quando eu me refiro a alguma coisa que está dentro de outra coisa, ou pessoa, eu utilizo a preposição in ou inside. Por exemplo, the water is in the mug ou inside the mug. E caso houvesse água, porque agora eu derrubei, e eu tivesse bebido, eu poderia dizer the water is inside my belly. Agora eu preciso de um outro objeto para esse próximo exemplo. Ok, aqui.
Como vocês podem ver, eu só tenho objetos de adultos. Enfim, ó, agora a minha posição em relação a essas duas canecas, eu estou entre elas. Quando eu quero me referir a entre em inglês, eu utilizo a preposição between. Como, por exemplo, I am between the mugs. Agora, suponhamos que essa seja a situação. The Batman mug is between the Marceline mug and me. Ah, eu já estava esquecendo. É importante frisar a diferença entre on e above. Bom, como no exemplo anterior, a gente utiliza on quando alguma coisa está em cima da gente, correto? Como, por exemplo, the man on me. Bom, a gente utiliza o above quando algo está acima da gente. Por exemplo, the airplane is flying above us. O avião está voando acima da gente. Não necessariamente tem contato, mas está acima. A regra não é muito diferente com a palavra, a preposição below, que significa abaixo. Não necessariamente que significa que está em contato com algo, mas significa que está abaixo, como por exemplo, não é muito difícil a gente ver em enunciados de inglês the examples below, os exemplos abaixo. Então, fica aí a diferença. Above, acima, below, abaixo. Não necessariamente em contato uma coisa com a outra. Beleza? É nóis. E antes de falar um pouquinho sobre os modal verbs, é importante a gente frisar saber diferenciar algumas prepositions of time. Vamos começar aqui explicando um pouquinho sobre a preposição at. Uma das possibilidades da gente utilizar essa preposição é quando nós nos referimos ao tempo. Reparem essa frase aqui em português. Aos sábados, minha aula começa às 9. Aos sábados, minha aula começa às 9. Em inglês, eu me referiria a essa frase da seguinte maneira. On Saturdays, my class starts at 9. On Saturdays, my class starts at 9. Eu estou utilizando a preposição at porque estou me referindo a um horário. Eu também posso utilizar essa preposição ao me referir a algum tempo específico, como por exemplo, eu não gosto de dirigir à noite. I don't like driving at night. I would eat my miojo, but at the moment I am recording a video. Eu até comeria meu miojo, mas no momento eu estou gravando um vídeo. At the moment. Eu estou sendo específico sobre esse ponto no tempo, então eu utilizo a preposição at. Já com meses, anos ou longos períodos de tempo, eu também posso utilizar a preposição in. Por exemplo, I was born in 1991. Eu nasci em 1991. Outro exemplo, I am working in the morning. I am working in the morning. Eu estou trabalhando pelas manhãs. In the past, I used to work in the college. No passado, eu costumava trabalhar, dar aula na faculdade. Agora é aqui em casa. Também não estou reclamando. Dias da semana ou algumas datas eu posso utilizar a preposição on. Como por exemplo, on Saturdays I work in the morning and in the afternoon. On Valentine's Day I drink wine. A lot. On Easter I eat a lot of chocolate. Next year on Carnival I will probably stay at home. Right? Partiu modal verbs, então? Bom, antes disso, deixa eu o cenário, porque estou mudando de assunto. Do jeito aqui, vou explicando qual é o rolê. Bom, seguinte, verbos de modo, modal verbs, são também chamados de verbos auxiliares, porque eles mudam o sentido do verbo que está sendo usado. Foi? Ah, legal esse cenário. Bom, foi.
E dentro dessa categoria de modal verbs existem vários deles, mas alguns dos que os meus alunos mais utilizam ou mais têm dúvidas são os modal verbs can and could. Antes de mais nada, é preciso deixar bem claro que can and could tem mais do que um sentido, há mais do que uma possibilidade de utilizá-los. Uma delas é utilizá-los como sentido de habilidade. Can a gente utiliza para se expressar habilidades no presente e could a gente utiliza para expressar habilidades no passado. Por exemplo, what abilities do you have? I can swim, I can speak English, and I can... É isso aí, eu tenho duas habilidades. Agora vamos expressar habilidades no passado. Quando eu estou me referindo ao passado, eu preciso flexionar o verbo e utilizar o could. When I was younger, quando eu era mais novo, I could run faster. Eu podia correr mais rápido. E por uma duração maior, né? Hoje 10 segundos já era. Anyway, and I also could climb. And I also could climb trees. Eu podia escalar e subir em árvores. Hoje as minhas costas não deixam. Então era uma habilidade. Mas aproveitando que a gente está falando desse tema habilidade, por favor, deixa aqui no comentário. What can you do nowadays? What abilities do you have? Utilizem esse modal verbs can no presente e também coloquem as coisas que vocês podiam, as habilidades que vocês tinham quando eram crianças, utilizando o modal verb could. É um avião passando. O avião espera eu gravar, juro. Não passou avião o mês todo. Foi. Agora falando um pouquinho mais sobre os usos do can e o could em outras situações, é possível utilizar esse modal verbo can em algumas situações informais quando você está pedindo permissão para algo. Como, por exemplo, suponhamos que você esteja em casa e não sabe se algum lugar está disponível ou não. A pergunta seria, can I sit here? Eu posso sentar aqui? Lembrando que esse modal verb can é utilizado em situações mais informais, com amigos, familiares ou colegas. Quando nós estamos em uma situação que pede uma situação mais formal, a gente utiliza o auxiliar could, como por exemplo, could I call you later? Could I talk to you in a moment? Could I have your phone number? Essas expressões, esses exemplos são diretamente ligados a situações que pedem uma formalidade maior. Então, entre can e could é mais formal que can, mas não significa que eles tenham significados diferentes. É a mesma coisa, porém utilizados em situações distintas. Vamos falar de should, então? Bom, should normalmente utilizado para se referir a conselhos, como por exemplo, you should study English, but you shouldn't keep reading every night all the time. No. Estou dizendo que você deveria estudar inglês, mas você não deveria ficar focado na leitura o tempo todo. In my opinion, you should watch a lot of subtitled movies. You should listen to a lot of international songs. That would be great. Então, eu estou utilizando esse modal verb should para me referir a conselhos ou sugestões que eu te daria. Bom, já falamos de could, já falamos de should, agora vamos comentar um pouquinho de would. Bom, a gente utiliza would para se referir a um pedido que a gente tem, o que não é muito diferente do que o verbo want. Vejam só essa frase aqui. I want to drink a cup of coffee. Eu quero beber um copo de café. Não é muito diferente do que a seguinte frase. I would like to drink a cup of coffee. As duas frases se referem à mesma situação. Porém, como comentado lá no início, a diferença entre can e could, agora a diferença entre want e would também se dá uma formalidade maior, já que a gente utiliza o modal verb would para se referir a uma situação um pouquinho mais educada, more
polite. I would like to drink a cup of coffee é mais educado e formal, o que não significa que educado e formal seja a mesma coisa, ok? Mas é mais educado e formal do que simplesmente dizer I want. Dependendo da situação na qual a gente está, I want pode soar um pouquinho arrogante. Dependendo da situação e contexto, tá? O verbo want não significa arrogância. Mas como nós estamos explorando pedidos e falando um pouquinho sobre formalidade, é mais sugerido. You should use would. Então é isso, gente. Eu acho que depois de muita edição e algumas videocassetadas e alguns cortes, eu acho que vai dar certo esse rolê de deixar o vídeo só eu e vocês, hein? Por favor, me digam o que vocês acharam. Até!